Sim, ignorar funciona, sumir funciona, demorar pra responder funciona e sempre vai funcionar. A pessoa fica pensando em você, ela relê a última mensagem, ela inventa desculpas só pra conseguir te chamar. Isso funciona. E hoje eu quero te explicar o porquê que isso funciona e como que a gente deveria fazer de forma correta pra projetar a sensação de escassez numa pessoa. Antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara pra vocês, tá? As pessoas acham que isso são joguinhos, mas isso é comportamento humano. E realmente dá pra ver como se fosse um jogo. Por quê? Porque é uma dinâmica de ação e reação. Então isso não é sobre joguinhos, é sobre comportamento humano. Agora, avisado, o meu objetivo nesse vídeo é te explicar o porquê que a escassez funciona, como ela funciona e a real essência da escassez. Pra quê? Pra ser aplicado tanto em relacionamentos quanto nas vendas. Porque sim, a escassez é aplicada em ambos. E no final disso, eu ainda vou te falar como a escassez realmente deveria ser aplicada dentro do seu relacionamento e dentro do seu flerte. Porque assim você realmente consegue conquistar a pessoa que você sempre quis e se mostrar ser uma pessoa de alto valor. E por que eu falo realmente aplicada? Porque a maioria das pessoas aplica a escassez de uma forma esdrúxula, de uma forma que não funciona. A escassez, ela precisa ser acompanhada de narrativa, e eu vou explicar pra você como é que faz isso. Eu aposto que todo mundo aqui já ouviu aquele conselho. Ei, não responde rápido. Deixa no vácuo um pouquinho. Se você não fizer nada, essa pessoa vai vir atrás. E o pior é que quem fala isso realmente não tá mentindo. Mas ele fala isso sem talvez nem entender a psicologia por trás. Porque sim, existe um mecanismo psicológico e eu vou te explicar. O nosso primeiro mecanismo se chama reatância. Ele foi descrito por um pesquisador chamado Jack Bray. Eu não pronunciei certo, mas enfim, lá nos anos 60. E a ideia que o Jack passou é muito simples. O ser humano, por essência da natureza, ele odeia perder a liberdade de escolha ou a liberdade de ação. Quando alguma coisa que você podia ter, de repente, fica completamente fora do seu alcance, o seu cérebro não fica tranquilo e conclui, ah, beleza, foda-se, deixa pra lá. Não. O seu cérebro faz justamente o contrário. Ele aumenta o valor e a importância daquilo. É um motivo literal pela criança querer justamente o brinquedo que o pai acabou de guardar. É o motivo pelo qual proíbem um livro e ele vira best-seller depois. Então, quando você some, o cérebro da pessoa não pensa, ai, que chato, ele sumiu. Não. Ele pensa, espera, parece que eu tô perdendo isso. E o valor sobe. E agora eu vou te passar o segundo mecanismo. E esse aqui é o que causa dependência emocional. O reforço intermitente, conhecido também como condicionamento, grande Skinner. Isso vem dos estudos de Skinner, com base no comportamento humano. Se vocês quiserem um vídeo só sobre condicionamento, porque isso aqui, cara, dá um vídeo perfeito para ser aplicado, tá? Tanto na parte de vendas, tanto na parte de relacionamentos, dá para fazer algo voltado para manipulação, até como criar seus filhos. Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários que eu faço depois. Voltando, o condicionamento funciona dessa forma. Se toda vez que você apertar um botão e sair comida, você vai apertar ele só quando você tiver fome. Perfeito? Agora, se o botão ele só dá comida às vezes, de forma imprevisível, você não sabe, você vai começar a apertar esse botão sem parar, compulsivamente. Muito mais de quando a recompensa é garantida. Você entende? Sabe onde esse mecanismo tá? Ele também tá aplicado com uma perfeição muito grande hoje nas bets, nas apostas, nos jogos de azar. Ele não te dá o prêmio sempre. Ele te dá de vez em quando. E é isso que prende você, a imprevisibilidade do fator, a incerteza de algo. Agora presta atenção nisso. Quando você responde, às vezes rápido, às vezes você some, às vezes você é carinhoso, às vezes você é frio, você se torna uma pessoa imprevisível. Você faz a pessoa do outro lado se perguntar e se questionar. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Será que sou eu o problema? E isso acontece justamente porque o cérebro ele é muito controlador. Ele tem a necessidade de prever tudo. É literalmente o trabalho dele, o dia inteiro, sem parar, tentando adivinhar sempre o que vem depois. E é por isso, aliás, que muita gente lê tarô. Por quê? Porque eles têm a necessidade de ter uma previsão futura daquilo. E quando o cérebro ele consegue acertar o que vai vir, o cérebro relaxa. Por quê? Porque ele arquiva aquela informação. Mas quando ele não consegue interpretar, quando ele não consegue prever, só fica uma única pergunta na cabeça, que é o que está acontecendo? E aquela pergunta acaba que deixando a porta em aberta, que é o que a gente chama de lacuna mental.
Lacuna mental é quando você abre algo que você precisa trazer uma resolução ou trazer uma resposta para aquele questionamento, porque senão você fica constantemente pensando naquilo. Eu vou te contar uma história para você entender como que isso foi descoberto, para você conseguir trazer mais para próximo de você e entender realmente como funciona, tá? Lá nos anos 20, uma psicóloga chamada Bluma Zarnik estava sentada num café e ela reparou uma coisa muito esquisita. O garçom que estava anotando todos os pedidos, ele anotava tudo na cabeça. Ele não anotava necessariamente no papel. Item por item, ele decorava, mesmo se aquela mesa tivesse muitas pessoas. Aí depois, ela chamou aquele garçom e perguntou, pô, cara, você lembrou de todos os pedidos, você anotou todos e trouxe todos com precisão. Quando finalizou todo o jantar, ela pediu para ele falar os pedidos que ele tinha anotado de cabeça. Ele já não lembrava de mais nenhum pedido. Simplesmente porque o pedido pago já era um assunto encerrado na cabeça dele. O cérebro dele deletou a informação na hora que já tinha sido resolvido. Já o pedido em aberto ficava ali, ligado, consumindo a energia do cérebro dele. Isso virou o que eles chamam até hoje de efeito Zarnik. O cérebro, ele literalmente segura o que ele não conseguiu acabar, o inacabado, e ele solta depois só quando aquilo já é resolucionado, resolvido. É o mesmo motivo pelo qual uma série boa termina sempre no episódio, no pior momento, na pior parte. E você fica a semana inteira pensando e se questionando com aquilo. Por quê? Porque isso é feito de forma proposital, para aquele assunto fixar na sua cabeça, para você ficar repensando, para você ficar teorizando. Porque quanto mais você teoriza sobre a série, quanto mais você pensa naquilo, mais preenche a sua cabeça e mais expande o seu desejo, aliás. E o mais importante aqui é o quê? Quando o cérebro ele fica com essa lacuna aberta, ele não espera a informação vir. Não, ele vai atrás, ele vai caçar. Ele vai caçar uma resolução, uma certeza, para ele conseguir fechar aquilo. E como é que o cérebro ele caça? Vamos supor uma parte de relacionamento. Ele relê a última mensagem, procurando alguma pista. Ele volta na conversa 3 dias atrás para ver se tinha falado alguma coisa de errado, para supor que é por isso que a pessoa tá estranha. Começa a olhar o horário de visto por último. Repassa na cabeça, na imaginação, a última vez que se viram, para tentar capturar qual foi o momento que mudou tudo. Aí pensa comigo, o cérebro começa a teorizar. Será que essa pessoa tem uma outra pessoa? Será que eu forcei a barra em algum sentido? Ou essa pessoa é assim mesmo? E para cada pergunta, você começa a reforçar aquela pessoa na sua cabeça. Não dá para você investigar a pessoa sem imaginar, entende? Você não consegue decifrar uma situação sem você reconstruir tudo mentalmente. A voz, o jeito, o que você faria se tivesse lá. Isso tudo acaba funcionando como se fosse uma droga, fazendo com que entre num ciclo vicioso, em um looping de pensamento sem fim. E a cada tentativa de fechar a lacuna é mais um encontro que você tem com aquela pessoa na sua cabeça. Aí faz a conta. Você fica pensando, imaginando, refletindo e voltando àquela cena todos os dias. De manhã no ônibus, você pensa na pessoa, no intervalo do trabalho, numa conversa com um amigo, com uma amiga. O assunto é sempre aquela pessoa. Antes de dormir, você vai lá e relê a conversa. Isso várias vezes no dia. Isso várias vezes no dia. E exatamente o porquê isso funciona. Porque você investiga tanto, você pensa tanto, que você literalmente coloca aquela pessoa na sua cabeça. Eu quero que vocês entendam agora o princípio da aversão à perda, porque faz muito sentido conectar tudo aqui, tá? Imagina que vai ter uma festa na sua cidade. O ingresso do primeiro lote tá baratinho, mas você ainda não sabe se você vai. Então, o que você faz? Você não compra. Aí chega no dia da festa, você vê vários amigos seus indo, você vê a movimentação na cidade, e você percebe que aquela festa vai ser muito boa, que todo mundo vai. E aí você compra o mesmo ingresso, só que bem mais caro, às vezes até o triplo do preço. Por que você aceita pagar mais caro do que pagaria antes? Justamente porque você não quer perder o rolê. Porque você pensou em cima da hora, mas é porque você não quer perder o rolê. E esse é o ponto central. As pessoas têm aversão à perda. As pessoas se movem muito mais para não perder algo do que para ganhar algo. Até agora você entendeu o que é a reatância, aversão à perda, e você entendeu o condicionamento. Você está conseguindo entender por que psicologicamente esses joguinhos eles realmente funcionam, porque é um sistema de ação e reação em relação ao comportamento humano. O ser humano, por natureza, tem aversão à perda. A gente tende a valorizar realmente quando perde. E outra, o condicionamento, a dependência emocional, ela realmente acontece por conta de um mecanismo no cérebro. Então você distancia, você realmente acaba que se distanciando da pessoa
e ela fica com uma certa ansiedade, uma certa angústia em relação àquilo, e depois você vem com a solução que é a presença. Quando você condiciona dessa forma, você faz com que a pessoa realmente libere certos hormônios e essa pessoa acaba que ficando viciada. Você entendeu isso? Agora eu vou te ensinar como é que você aplica nas vendas, como isso é aplicado nos relacionamentos e como você realmente deveria aplicar isso de uma forma genuína com as pessoas. A escassez, ela é constantemente usada no mundo dos negócios, constantemente usada nas vendas, tá? É o clássico, essas são as últimas unidades. É quando o vendedor fala que na semana que vem o produto vai estar mais caro. Mas esse é o jeito amador de usar a escassez. A forma profissional é sempre focada em narrativa e não apenas numa frase, não apenas num gatilho. A narrativa importa. Pensa na Black Friday. Ela é uma narrativa acompanhada de vários elementos. Ela tem contexto, ela tem data, ela tem especificidade. E todos esses elementos trazem veracidade para a história. Eles trazem realmente sentido. A escassez nas vendas, para ela realmente funcionar, ela precisa ser aplicada desde o início da conversa. E não só aplicada de forma narrativa no início da conversa, mas também no comportamento do vendedor. O vendedor que não está desesperado para vender, que já tem alguns clientes, que já tem muitos clientes, ou tem essa sensação, aquele cara que está ali para ajudar e que o dinheiro realmente não faz importância para ele, esse vendedor, ele realmente produz um senso de escassez na própria forma de agir, na própria forma de barganhar, porque ele não está desesperado para fazer aquela venda. Ele sabe que o cliente precisa muito mais dele do que ele precisa do cliente em si. Essa é a sensação de escassez dentro do comportamento. E nos relacionamentos, fala para mim, como que a escassez é projetada? Demorando para responder? Não respondendo na hora? Ou deixando a pessoa no vácuo? Não. A forma real de projetar escassez nos relacionamentos também está na narrativa. A narrativa de que você é uma pessoa independente, autossuficiente e que você sabe exatamente o que você quer. Porque uma pessoa assim, ela prioriza o próprio trabalho, ela prioriza o desenvolvimento dela, ela prioriza a academia e o corpo. Ou seja, ela prioriza a si mesmo antes de priorizar o outro. É a pessoa que às vezes vai demorar para responder, mas não como técnica. Ela vai demorar para responder porque ela estava trabalhando, ou ela estava treinando, talvez estudando. A demora não é um joguinho em si, mas é a consequência de um comportamento. E essa é a mesma pessoa que vai conseguir impor limites no momento certo. Por quê? Porque ela mostra que ela realmente não é para qualquer um. Por isso que eu falo que a escassez é uma narrativa, e não apenas umas frases soltas jogadas. Quando você consegue trazer a narrativa, você consegue aumentar o nível de consciência da pessoa. E o impacto da escassez realmente é aplicado e intensificado. Porque ela começa a enxergar valor. Ela entende que quando você responde, é porque você realmente tirou um tempo no seu dia para conseguir pensar nela e se dispor para ela. Naturalmente, uma pessoa que prioriza a si mesmo antes dos outros, ela passa o ar de que não está desesperada e, consequentemente, ela vai acabar projetando escassez na forma de agir, na forma de comportar. Por isso, eu quero que vocês entendam. Você pode estar disponível para conhecer outras pessoas, mas quando você fica 100% do tempo à disposição dela, priorizando ela, conversando com ela, em vez de realmente cuidar de si, das suas coisas, a sua percepção de valor em relação ao outro começa a descer. Por quê? Porque isso está mostrando na sua narrativa. Está mostrando a narrativa de que uma pessoa que não valoriza o próprio tempo, a si mesmo e as coisas dela e que vive em função do outro. Logo, o teu valor não é visto como alguém de alto valor, mas de baixo valor, porque você vive à disposição dos outros. Vamos fechar agora? Então você vai me perguntar, Tainan, mas e aí? Ignorar realmente funciona? E eu vou te falar, funciona muito. Reatância, que é a aversão à perda, reforço intermitente, lacunas mentais, tudo isso é muito real. Só que a escassez real que eu falo, ela está escondida aonde? Dentro da narrativa, que é a diferença entre estar disponível e à disposição que eu expliquei para vocês. Então seja uma pessoa fácil de alcançar, mas seja uma pessoa difícil de conquistar. E uma última coisa, nada disso aqui que você viu adianta se a pessoa não tiver um mínimo de interesse por você. A escassez, ela é aplicada para intensificar desejo, obsessão, o que seja, e não necessariamente criar eles. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreva, me ajuda a realmente continuar produzindo por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.